partido, Dr. Rui Rio, caro secretário-geral do TSD, Pedro Roque, cara Lucinda Damaso, presidente da UGT, caro Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, aos dirigentes distritais, concelhios da JSD e aos demais dirigentes dos TSD, também as minhas saudações. E, naturalmente, queria dar as boas noites nesta véspera de 1º de maio, em que estamos a antecipar a comemoração do Dia do Trabalhador, a todos os TSDs aqui presentes, nesta manifestação, que é realmente uma manifestação de força e de determinação. Eu vou ser muito breve, porque hoje já esgotei o meu tempo e até ultrapassei ao apresentar o manifesto às europeias e, portanto, queria ser muito direto e deixar-vos uma mensagem também clara. E esta mensagem é uma mensagem essencialmente para comemorar o Dia do Trabalhador e, portanto, para comemorar, para celebrar, para marcar as conquistas sociais que os trabalhadores portugueses e que eu até diria os trabalhadores europeus foram capazes de fazer ao longo de muitos anos, muitas décadas. E eu queria dizer o seguinte: o Partido Socialista fala, a propósito das eleições europeias, num novo contrato social. E, com isto, este mesmo partido que está a dizer que quer um novo contrato social para a Europa é o partido que, para cumprir as metas europeias macroeconómicas, coisa que devemos dizer faz bem, com a qual estamos de acordo. Porventura até, se eu bem leio o pensamento do nosso Presidente, numa ou noutra coisa até devíamos ser ainda mais exigentes e mais ambiciosos. O problema é que há escolhas a fazer. E a escolha que fez o Partido Socialista, que diz que quer um novo contrato social para a Europa, foi, na minha visão, e julgo que na visão daqueles portugueses que têm experiência de lidar com os serviços públicos essenciais, o maior ataque ao Estado Social que foi feito depois do 25 de Abril. É um ataque camuflado, mas é um ataque ao Estado Social. E eu vou explicar. É certo que os socialistas falam em reposição de rendimentos. É certo. Mas depois, o que eles dão com uma mão, tiram com duas. Não é com uma, é com duas. E tiram com duas porquê? Primeiro, porque aumentam a carga fiscal para níveis nunca vistos antes. E, meus caros amigos, nós já não estamos no tempo da Troika. Nós, supostamente, já não estamos a curar a bancarrota que os próprios socialistas criaram. E eles continuam a aumentar impostos atrás de impostos. E a pergunta que se faz é: quem paga os impostos? Pagam os trabalhadores. São os trabalhadores quem mais impostos pagam. E pior, os impostos que eles sobem são, antes do mais, os impostos indiretos. E os impostos indiretos são injustos, porque paga da mesma forma o pobre e o rico, aquele que tem mais e aquele que tem menos.
Basta olhar para os combustíveis para ver o que está a ser feito, para nós sabermos como está a ser tratada a carga fiscal em Portugal e como ela está a ser tratada sem justiça social, sem sensibilidade social, sem respeito pelos trabalhadores e pela sua função, pelo seu papel na sociedade portuguesa. Esta é apenas uma mão, porque eles dão com a mão esquerda, tiram com a mão direita e depois vão lá buscar com a esquerda. Mais. E o que é a segunda mão? A segunda mão, meus caros amigos, são as cativações e os cortes. Porque um trabalhador até pode ter mais 10 euros, ou mais 15, ou mais 20 no bolso por mês. Mas se a operação que ele tem de fazer é adiada 6 meses, ou é adiado a 1 ano, ou é adiado a 1 ano e meio. Ora, recebe um postal a dizer que a consulta não é hoje, mas receberá um postalzinho daqui a 3 semanas. E daí a 3 semanas recebe outro a dizer que daqui a 4 meses terá uma consulta. E depois, quando vai lá à consulta, até calhou num dia muito mau, porque o serviço estava... houve uma afluência enorme às urgências, e entretanto tiveram que deslocar alguém, e então vai ter que ficar para outro dia. Não há aumento salarial, por maior que seja, que pague o atraso de uma operação ou de uma consulta que é indispensável no tempo oportuno. E, portanto, a degradação do Serviço Nacional de Saúde. E eu sei do que falo, porque conheço o Serviço Nacional de Saúde muito bem por experiência própria. E conheço-o ininterruptamente há cerca de 15 anos. E vou dizer-lhes, nunca ouvi no estado de pauperização em que ele está neste momento. O estado do Serviço Nacional de Saúde é absolutamente inaceitável. E para isso, não é preciso ir muito longe. Os trabalhadores que aqui estão, que falem com os profissionais de saúde, os auxiliares da ação médica, os enfermeiros, os médicos, os técnicos de diagnóstico, e eles que digam que situação é que encontram todos os dias, que dificuldades é que encontram todos os dias. Ora, é isto que é o sentido social, é isto que é o Estado Social, é isto que é o apoio social que quer dar o Partido Socialista. E, meus caros amigos, a Europa não justifica tudo. Eu dou-lhes outro exemplo. Num serviço que até alguns julgariam que não é social, mas que eu lhes vou dizer é fundamental, porque sem ele não há serviços sociais nenhuns. Falemos na proteção civil. Os cortes que foram feitos na proteção civil é que originaram, não tenham dúvidas nenhumas, as tragédias pelas quais nós tivemos que passar. Eu não estou a fazer, como muitos dizem, juízos de intenção, ou a dizer que as pessoas queriam que as coisas corressem mal. Mas, como é evidente, se nós deixamos de investir nos equipamentos, se nós nomeamos as equipas de acordo com as conveniências partidárias 1 mês ou 2 meses antes de entrar a época de incêndios, ninguém pode esperar que as coisas corram bem. Ninguém pode esperar. Eu não falo apenas da proteção civil, no caso, por exemplo, dos incêndios e de catástrofes iguais a essas, ou desse género. Olhem para a segurança rodoviária. Os números da segurança rodoviária vinham sempre a descer. E nos últimos 2 anos subiram. Por acaso alguém se recorda de ver alguma campanha de prevenção rodoviária quando muitos de nós tínhamos 10, 15, 20 anos, com um país bem mais pobre, em condições mais difíceis, não havia um dia em que não tivessem prevenção rodoviária nos média, na televisão, na estrada, em que a GNR ou a PSP não tivessem brigadas na rua. Mas agora não há dinheiro para os carros da GNR, não há dinheiro para a brigada de trânsito, não há dinheiro para campanhas de prevenção, e claro que isso tem um reflexo, e o reflexo é aumentar o número de vítimas mortais ou de vítimas de feridos no caso da segurança rodoviária. E eu já não estou a falar de um outro número que tem vindo a piorar seriamente e que nos remete para o Serviço Nacional de Saúde, que é a mortalidade infantil. O que eu queria chamar aqui a atenção, meus amigos, é que para ser a favor do Estado Social, para ser a favor dos trabalhadores,
não basta fazer o ilusionismo de dar com uma mão. É preciso que, ao dar com uma mão, não se esteja a estirar com as outras duas. Uma para impostos e outra com o pior nível de investimento público de que há memória, bem pior do que no tempo da Troika, número de cativações absolutamente inigualável, cortes nos vários setores sociais, nas várias políticas públicas de um nível altíssimo. Isto é feito em nome da Europa, para cumprir metas europeias. Mas a Europa social não é isto. Quem anda a prometer, como fazem os socialistas no seu programa, um novo contrato social para a Europa e depois em Portugal o que tem para oferecer é a degradação inaceitável do Serviço Nacional de Saúde, é a degradação de estatísticas da segurança rodoviária, é o não funcionamento ou o mau funcionamento da proteção civil, é, no fundo, a depauperação, como nós sabemos também, dos serviços de educação, então não tem nem autoridade moral, nem autoridade política para nos vir falar em sentido social, em novo contrato social ou numa nova Europa social. Caros amigos, quem é a favor da Europa social somos nós. Porque nós, mesmo na situação de bancarrota em que encontrava o país, mesmo tendo que obrigar os trabalhadores portugueses a fazerem sacrifícios enormes nos anos da Troika, mantivemos os serviços públicos essenciais em níveis de prestação aceitável para que todos aqueles que viessem a passar dificuldades tivessem acesso a esses serviços e pudessem ser tratados com a dignidade, com a decência e com a prontidão que, obviamente, os nossos direitos fundamentais, a nossa capacidade como pessoas titulares de direitos fundamentais exige e impõe. Ora, é isto que António Costa, o seu governo e o Partido Socialista não estão a fazer. Portanto, eu queria deixar aqui uma mensagem a todos os trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores não são apenas os direitos do trabalho. São também os direitos a um Estado social eficaz e funcional. E aquilo que está a acontecer é o maior ataque de sempre ao Estado social. E por isso, lhes digo, há razões europeias e há razões positivas para os TSD se mobilizarem e mobilizarem todos aqueles que puderem para votar no PSD no dia 26 de maio. Mas também há razões nacionais e razões negativas para nós irmos votar no PSD e punirmos o PS, porque apesar de se chamar socialista, está a fazer o maior ataque ao Estado Social de que há memória. E por isso, no dia 26 de maio, nós vamos mostrar a António Costa, ao seu governo e ao seu partido, que há uma alternativa credível, que há uma alternativa séria e que há uma visão realista da Europa social, e ela está não do lado dos socialistas, mas do lado dos sociais-democratas. Muito obrigado a todos e mobilizem-se para o dia 26 de maio.